A continuidade da crise entre Irã, Israel e os Estados Unidos está virando o estopim de uma fome global sem precedentes. Apesar das bombas terem parado de voar por algumas semanas, a guerra no Irã continua. O que estamos presenciando é uma queda de braço geopolítica em que a consequência devastadora será no prato de comida da população mundial. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, recusam-se a aceitar uma nova realidade, a de que o controle absoluto que eles tinham sobre o petróleo que flui pelo Estreito de Hormuz escapou de suas mãos. Os Estados Unidos agora mantêm um bloqueio naval sobre o Irã enquanto fingem que estão tentando negociar. Do outro lado, o Irã adotou uma postura de tudo ou nada. Após o que o governo iraniano viu como uma falsa negociação, os persas decidiram manter o bloqueio sobre o Estreito de Hormuz para sangrar a economia mundial até expulsar as bases militares dos Estados Unidos do Golfo Pérsico. E por isso, o fluxo de petróleo, gás natural e fertilizantes permanece interrompido. Mas o maior perigo não é apenas a falta de combustível para os carros. O perigo real é a falta de combustível para a vida. Tão vital quanto a energia, os fertilizantes, que são a base da agricultura moderna, deixaram de circular. Cerca de 30% da ureia do planeta, essencial para as lavouras, está presa. O mundo, em sua busca desenfreada pela globalização e pelo livre mercado, fechou suas próprias fábricas domésticas de fertilizantes para depender de importações do Oriente Médio. E agora, com o Estreito de Hormuz fechado, a Ásia, a África, a América e a Europa caminham para uma quebra de safra histórica. Estamos à beira de uma crise alimentar que a nossa geração nunca imaginou enfrentar. Mas antes de falar mais sobre o assunto de hoje, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o que acha aqui embaixo. Obrigado pela presença aqui. Após o colapso da União Soviética, o mundo mergulhou em uma era de unipolaridade. Os Estados Unidos não tinham rivais à altura. E esse domínio não era apenas militar, mas institucional. As regras do jogo global foram escritas em Washington. O Fundo Monetário Internacional tornou-se o braço financeiro dessa hegemonia. O dinheiro de empréstimos internacionais só chegava para nações em desenvolvimento se elas seguissem a cartilha, privatizar empresas nacionais, reduzir investimentos estatais em desenvolvimento próprio e abrir as portas para o capital estrangeiro. O livre mercado era vendido como a solução mágica para equilibrar a oferta e a demanda, mas na prática ele criava uma rede de dependência global. A Organização Mundial do Comércio atuou como o braço jurídico desse livre mercado, impondo uma abertura de fronteiras que forçou nações em desenvolvimento que queriam participar do comércio internacional a desmantelarem suas proteções industriais em nome de uma suposta eficiência global. Sob as regras da OMC, a autossuficiência estratégica foi substituída pela confiança cega no mercado internacional. Se era mais barato importar fertilizantes do Oriente Médio do que produzi-los internamente, o livre mercado ditava o fechamento das fábricas nacionais, transformando o que deveria ser integração comercial global em uma armadilha logística. Toda essa arquitetura favorecia os Estados Unidos por um motivo simples: a impressora de dólares. Sendo a única moeda aceita universalmente, todos os países precisavam acumular reservas de dólar para comprar o básico, petróleo e fertilizantes. A globalização transformou o mundo em uma engrenagem perfeitamente lubrificada, mas extremamente frágil. Se uma peça trava, como o Estreito de Hormuz, boa parte da agricultura global para. No Oriente Médio, o imenso reservatório de gás natural não serve apenas para gerar eletricidade. Ele também é transformado em ureia. A ureia é a fonte principal de nitrogênio, o nutriente que permite que as plantas cresçam rápido o suficiente para alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta. Antes dessa guerra, o Golfo Pérsico era o coração pulsante da agricultura mundial, mesmo sendo majoritariamente desértico. Os números são assustadores quando percebemos o tamanho mundial da nossa dependência. A região respondia por 36% de todo o mercado de ureia mundial. Pense bem, mais de 1/3 do fertilizante nitrogenado do planeta saía de um único ponto geográfico. Em um mercado global de 25 milhões de toneladas de ureia importada, o Golfo era o pilar central. Mas não para por aí. O Golfo também detinha 29% do mercado de amônia anidra e 26% do fosfato de amônico. No total, cerca de 30% de todo o fertilizante comercializado no mundo precisava passar obrigatoriamente pelo Estreito de Hormuz. Há 2 meses, as águas do estreito estão sem movimento que não seja de mísseis e drones. Quase nenhum navio cruza o canal. O bloqueio total é uma realidade contínua.
e o resultado imediato é que os preços dos fertilizantes já dispararam. Para nações que dependem totalmente dessas importações, o relógio está correndo. Os estoques nacionais de fertilizantes não duram para sempre. Eles são medidos em meses, às vezes em semanas. Se o comércio não for restaurado imediatamente, as próximas safras não serão apenas menores, elas serão inexistentes em muitas regiões. O que começou como uma vulnerabilidade logística no comércio transformou-se em apenas 60 dias no início de uma crise humanitária de escala global. E quem são as maiores vítimas desse estrangulamento? Os dados de 2023 revelavam uma lista de países que estão agora em situação desesperadora. A Índia lidera o ranking de vulnerabilidade, tendo importado mais de 1.600.000 toneladas métricas de fertilizantes do Golfo da Pérsia. Sem esse insumo, a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas entra em colapso. Logo atrás vem a Austrália com 900.000 toneladas e o Brasil, o gigante agrícola que importou 800.000 toneladas de fertilizantes. Até mesmo os Estados Unidos, com 700.000 toneladas, a Tailândia, com 600.000 toneladas, dependem desse fluxo. A lista continua com Coreia do Sul, Marrocos, África do Sul, Bangladesh e Turquia. São volumes imensos, essenciais para produzir o básico: arroz, trigo, milho e soja. Se a colheita encolhe nesses países, o efeito dominó é inevitável. Quando o Brasil ou a Índia deixam de produzir, a oferta mundial de grãos e proteínas despenca. Não é apenas uma questão de preço no supermercado, embora a inflação vá ser galopante. Para as nações mais pobres, que vivem com o orçamento no limite, isso significa o desaparecimento físico de comida. O Estreito de Hormuz, ao ser bloqueado, tornou-se um nó na garganta de bilhões de pessoas. Precisamos abrir um parêntese doloroso sobre o Brasil. Como um país que se orgulha de ser o celeiro do mundo permitiu ficar tão vulnerável? A resposta está em decisões políticas e econômicas das últimas décadas. A partir de 2016, a Petrobras tomou a decisão estratégica e muito criticada de fechar ou arrendar suas fábricas de fertilizantes. Isso foi o ápice de um processo que começou nos anos 90 com a abertura comercial desenfreada sob a ideologia neoliberal. O resultado é que hoje o Brasil importa cerca de 88% dos fertilizantes que consome na agricultura. É uma estatística vergonhosa para uma potência agrícola. Nós entramos em um ciclo de especialização regressiva. O Brasil exporta commodities de baixo valor agregado, soja, minério de ferro, carne, e importa insumos caros e industrializados. É como vender a madeira para comprar o móvel de volta. Cada tonelada de soja que enviamos para fora carrega consigo uma dívida em dólares para pagar a ureia e o potássio que não produzimos mais aqui. O bloqueio em Hormuz expõe essa ferida de forma brutal. Com a guerra no Oriente Médio, nossos fornecedores estão bloqueados. O preço do que resta no mercado internacional vai explodir. Isso cria um choque inflacionário imediato. O custo de produção do agricultor sobe e esse valor é repassado para o arroz, para o feijão e para a carne no prato dos brasileiros. Sem controle sobre os insumos, o Brasil perde a soberania sobre o preço da sua própria comida. Somos reféns de conflitos a 10 mil quilômetros de distância porque abrimos mão da nossa capacidade industrial. O que acontece se as safras globais quebrarem simultaneamente? Não estamos falando de um cenário hipotético de filme de ficção, mas de uma possibilidade matemática real. Se o bloqueio de fertilizantes persistir por alguns meses, a oferta de alimentos básicos como trigo, milho e arroz vai desabar. Na África e em partes da Ásia, onde a insegurança alimentar já é uma realidade mais cotidiana, a fome vai se generalizar. Países que dependem de ajuda humanitária ou que têm reservas financeiras mais fracas serão os primeiros a colapsar politicamente. A fome gera instabilidade e a instabilidade gera o caos. Na Europa, o impacto será sentido através de uma inflação de alimentos nunca antes vista. O poder de compra será corroído e a qualidade de vida despencará. Mas o efeito mais dramático será a imigração. Milhões de pessoas, sem perspectiva de se alimentarem em suas terras natais, serão forçadas a abandonar tudo. Veremos ondas migratórias em massa rumo a qualquer nação que ainda pareça estável. O bloqueio do Estreito de Hormuz é o primeiro dominó de uma sequência que leva à fome em massa, crises de refugiados e queda de governos.
A dependência global de um único ponto de passagem transformou o planejamento estratégico em uma aposta de alto risco. A conclusão a que chegamos é amarga, mas necessária. A crise no Oriente Médio não é apenas sobre quem controla o petróleo ou quem tem a base militar mais forte. É sobre quem tem o direito de comer. O mundo acreditou na ilusão de que as cadeias de suprimentos globais seriam eternamente seguras e que o mercado sempre encontraria um caminho. A realidade nos mostra, porém, que quando a geopolítica entra em choque, a logística e o mercado falham. Para o Brasil, o aviso é urgente. Permanecer na dependência externa de fertilizantes não é apenas um erro econômico, é uma renúncia à segurança nacional. Dificilmente iremos reverter isso no curto prazo. E não existe país soberano que não consiga garantir adubo para sua terra e pão para sua mesa. O estrangulamento do Estreito de Hormuz está redesenhando o destino das nações. Enquanto as lideranças globais atrapalham acordos ou planejam jogar bombas, o cronômetro das safras continua avançando. E se nada mudar no curtíssimo prazo, a próxima grande crise será também por falta de comida. Obrigado por acompanhar essa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima.